Olá, tudo bem? O meu nome é André Davi Ferreira, eu sou aluno do curso de Geologia da Universidade Federal do Paraná e também integrante da matéria de TCC2. E com o intuito de demonstrar uma maneira um pouco mais simplificada o tema da minha monografia, surge o objetivo de fazer esse vídeo, que tem como título Microteometria de inclusões fluídas. Um conceito bastante óbvio e simples é que o nosso planeta ele é formado por água. Boa parte dele é formado na água no seu estado líquido. Só que nem toda essa água é igual. Ela possui diferentes concentrações de sais, de gases dissolvidos dentro dela. Assim, consequentemente, fica muito fácil diferenciar uma água do mar, que tem muito sal, onde você tira o sal da sua cozinha, e a água da chuva, que tem muito menos sal, porém algumas vezes é bem mais ácida. Uma das consequências da interação entre esses diversos tipos de água e a litosfera é a formação de feições bastante interessantes nas rochas. Bom, uma delas é o veio. Os veios de ouro, algumas vezes veios de quartzo, veios de epidoto, geralmente são minerais que nós estudamos na geologia, que são formados pela essa interação entre a água e a rocha, geralmente concentrando esses minerais mencionados. Outras feições bastante interessantes são as alterações, que acabam alterando o tipo de mineral e modificando feições como a cor, o formato da rocha. Outras feições, agora em uma escala muito menor, são as inclusões fluídas. A ideia central dela é que ela fosse uma pequena cela, um pequeno aprisionamento para esse fluido, que alterou ou que precipitou o mineral. Então, consequentemente, essa inclusão ela é formada, como por exemplo uma água marinha, ela é formada com uma água da chuva, ela pode ser interagida com uma água vindo de um vulcão ou coisa parecida. A ideia central é que esse fluido ele tem uma certa quantidade de água, uma certa quantidade de gás, que transmitem essas condições do fluido aprisionado. Se ele talvez for muito mais salino, talvez ele seja relacionado a uma água marinha. Se ele for muito menos salino, tiver um pouco mais ácido, talvez ele seja relacionado à água da chuva. E assim, consequentemente. Só que, dentro de uma análise de inclusões fluídas, um geólogo, um petroquímico ou um geoquímico, ele tem que destacar e descrever diversas feições, desde a disposição até mesmo o formato, passando pelas fases internas das inclusões. Mas enfim, as inclusões fluídas, de maneira geral, elas são formadas por erros internos dentro da estrutura do mineral. Geralmente, o mineral, por mais bonito que ele pareça, como um diamante, como um rubi, ele tem diversos erros internos, com pequenos espaços vazios. Esses espaços vazios, eles são muito utilizados, ou digamos assim, são portas de entrada para o aprisionamento desses líquidos. Ou seja, se um mineral está sendo formado pela interação da água da chuva com a água do mar, ou se alguma coisa parecida está acontecendo, esse mineral tem diversos espaços vazios que podem ser ótimos candidatos para o aprisionamento desse fluido e a formação de uma inclusão fluida. Então, consequentemente, é papel de um geólogo, de um geoquímico, estudar quais são essas inclusões fluídas, como elas foram aprisionadas e quais fases internas elas têm, para só depois aplicar a técnica de microtermometria. A técnica de microtermometria é uma técnica que se baseia no aquecimento e resfriamento sistemático de diversos tipos de inclusões, variando entre as temperaturas de menos 200 a 600 graus centígrados. A ideia central é observar as mudanças de fases internas. Como você não pode realmente pegar o conteúdo de uma inclusão e estudar diretamente, você geralmente observa durante o aquecimento ou durante o resfriamento as mudanças de fase e anota essa temperatura, para só depois colocar sobre equações matemáticas e talvez descobrir qual é a quantidade de sal que está ali dentro, qual é a quantidade de água que está ali dentro desse fluido. Uma das formas de apresentar os resultados de microtermometria é através de histogramas de frequência. Esses histogramas de frequência geralmente têm no eixo X a sua temperatura e no eixo Y, no caso o eixo vertical, a frequência com que as inclusões fluídas caem naquele intervalo de temperatura em uma determinada fase mineral. Bom, uma das principais aplicações é dentro da geologia econômica, ou seja, na exploração mineral e também na indústria do petróleo, com o principal objetivo de encontrar a temperatura de eventos passados e, consequentemente, também a sua salinidade pela técnica de microtermometria. Essas são minhas referências, muito obrigado por assistir e até mais.